Erin, como te esperei, tenho uma baita notícia pra te dar. Senta aqui e escuta, mas prometa que não vai ficar brava comigo. Há um mês conheci o amor da minha vida, o Joseph. E ontem eu descobri que eu tô grávida. Erin olhou pra mim e com certeza não esperava ouvir isso. Eu entendo ela. Espero que ela não fique chateada por eu esconder tal coisa dela. Tinha uma jarra de água por perto e ela bebeu toda a água em poucos segundos. Miga, tá tudo bem? Ela olhou meio incerta e então eu quase fiquei sem chão, mas pelo menos eu consegui agarrar a beirada da mesa. Erin disse que conheceu o Tim na mesma época e descobriu há uma semana que está esperando o bebê. Ficamos em silêncio por um minuto, olhando uma para outra, e então voltamos aos nossos sentidos e nos abraçamos. Caramba, nossos filhos têm a mesma idade, vamos passear com eles juntas, colocar eles no mesmo jardim de infância e escola. Eles irão para a mesma universidade e serão melhores amigos. Ambas sentiram como se um peso tivesse caído das costas. Passamos uma hora conversando super animada sobre os nossos namorados. Nossa, eles têm tanto em comum. E só então perceberam que ainda não tinham mostrado as fotos deles. Liguei a tela do meu celular e entreguei para Erin. Olha, ele está sempre comigo, onde quer que eu vá. De repente, minha amiga ficou muito pálida. No momento, parecia que ela estava prestes a cair da cadeira, mas dessa vez a mesa salvou. Ela silenciosamente mostrou seu celular e o Joseph estava na tela. Só que ela por algum motivo o chamava de Tim. O quê? Como entender isso? Depois de uns segundos, pulamos e corremos em pânico para a saída. Ficamos presas na porta e ambas queriam sair primeiro. Pare, Henry! Vamos conversar sobre tudo. É contraindicado que as duas fiquem nervosas. Voltamos à mesa e conversamos por muito tempo. Descobrimos que Joseph leva uma vida dupla e tem documentos falsos. Para mim, ele é um artista, e para ela, ele é um chefe. Existem traços de caráter comuns, mas em geral devemos admitir que ele é um brilhante ator. Enrolou nós duas e planeja viver em duas famílias. De tanta raiva eu mal podia respirar. Eu fechei meus punhos com tanta força que até me cortei com as minhas unhas. Devemos punir e desmascarar ele. Precisamos de um plano, e ele surgiu rapidamente. O Joseph teve a primeira exposição de suas próprias pinturas. Ele disse que mudaria toda a nossa vida e não precisaríamos de nada. Ah, meu querido, se você não fosse tão safado, então tudo ficaria bem. Mas agora, espere de mim uma surpresa. Compramos várias latas de tinta de parede numa loja de construção. Agora precisamos levar tudo isso para a galeria. Fingi ser uma entregadora e disse que trouxe acessórios para a instalação da exposição. Mas então o guarda pediu para abrir a caixa. Ah não, isso não. Eu com a mão trêmula comecei a abrir a caixa e então a Erin entrou. Ela fingiu não estar bem e pediu água pro guarda. Então ele me deixou passar. Ufa! Tive sorte. Enquanto a Erin atuava pro guarda, eu joguei a tinta nas telas. Toma essa, Joseph. Isso é pelo meu coração partido e pela sua traição. Eu me senti tão magoada e tão triste que lágrimas fluíram dos meus olhos. Mas eu não parei. Chegamos à exposição antes de todo mundo. E é claro que nos disfarçamos. Eu estava ansiosa pela aparição do Joseph. Venha, veja suas obras. De repente ele apareceu na porta. Primeiro seu rosto ficou pálido, depois ficou verde, ele cambaleou e desmaiou. É isso aí! Mais tarde, deixei para ele uma mensagem de texto que eu estava hospedada na casa dos meus pais essa noite. É hora de entrar na Operação Chefe. Temos que destruir tudo. Sabíamos que o Tim, também conhecido como Joseph, estava saindo para a exposição, então calmamente fomos ao restaurante. O restaurante não estava aberto, mas continuamos batendo até o gerente sair. Nós convencemos ele a deixar a gente fazer um tour, dizendo que iríamos alugar o local para uma festa logo após a abertura por uma boa quantia. Então entramos. Enquanto eu olhava o designer, Eri pediu para ir ao banheiro. Ela precisava encontrar os cartões das comidas da casa e mudar todos eles. Ela estava demorando muito, então o gerente começou a ficar nervoso e a suspeitar de algo. Ele foi em direção a um banheiro e eu não tive escolha, a não ser dizer a ele que minha amiga estava com prisão de ventre e ele acenou com a cabeça simpaticamente.
Funcionou. Mas Erin finalmente saiu e então o gerente nos deu 2 convites para a abertura do restaurante. Exatamente o que precisávamos. Vamos ver a vergonha do Joseph com os nossos próprios olhos. A abertura estava cheia de convidados. Assim que nos sentamos à mesa, imediatamente nos deram para experimentar alguns pratos da casa. Claro, tragam o seu critério. Então Erin me pediu para me virar e eu enlouqueci. Esse é o Adam Platt, o famoso crítico de restaurantes, de cuja avaliação depende todo o futuro do chefe do restaurante. Esse é o fim! Peraí, isso mesmo, o fim do nosso namorado e da carreira como artista-chefe. É disso mesmo que ele precisa. Meia hora depois, um prato foi trazido pro Adam. Ele comeu um pedaço e congelou. Parece que deu certo, ele está prestes a cuspir. O crítico empurrou o prato e foi até o microfone. Todos no corredor congelaram, a tensão estava no ar. Adam abriu a boca, mas não ouvimos nada. Parecia que o microfone estava desligado. Não se estresse, senhor, diremos tudo por você. O chefe e autor desses pratos terríveis é um mentiroso. Ele leva uma vida dupla. Minha amiga e eu estamos grávidas dele e ele vive com documentos falsos com cada uma. Então, um Joseph estupefato apareceu e uns segundos depois, outro Joseph surgiu do salão. Quê? Não pode ser! Como há 2 de vocês? O Joseph que estava na plateia disse que este era seu irmão gêmeo, a quem ele queria me apresentar hoje. De repente eu fiquei em choque. O que fizemos? A situação foi desarmada por um crítico. Ele disse que nunca interfere na vida pessoal de outra pessoa e avalia apenas pratos, e eles estão ótimos. Quê? Imediatamente se ouvia os aplausos e gritos de bravo no salão. Me senti mal, cambaleei e quase caí. O Joseph me pegou e sussurrou em meu ouvido que todas as pinturas foram compradas por um colecionador e metade do dinheiro pertence a mim por direito, porque ele percebeu de quem eram os traços novos. Sinceramente, tenho medo de doentes e grávidas. Erin e eu quase destruímos a nossa própria felicidade, mas tudo acabou bem, embora ainda tenhamos vergonha de tudo isso. Gostou do vídeo? Se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada! Eu estava tão feliz por finalmente conhecer os pais do Pete. Já estávamos nos aproximando da casa e os pais dele nos encontraram na entrada. Quando cheguei um pouco mais perto, pude ver seus rostos. Ah, meu Deus! Essas eram as pessoas com quem concordei em me tornar uma mãe de aluguel e ter um filho. Claro, o Pete não sabia de nada. Tive de fazer isso para pagar o tratamento da minha irmã mais nova. A Milana precisava de um transplante de rim urgente. Os médicos prometeram fazer o melhor, mas eu precisava conseguir o dinheiro. Nossos pais morreram há muito tempo, não havia mais ninguém para ajudar. Mas a quantia era enorme, onde eu conseguiria tanto? Eu estava desesperada, passei o dia inteiro procurando empregos e de repente me deparei com um anúncio sobre procurando uma mãe de aluguel para um casal de idosos. Era oferecido muito dinheiro para isso, deve ser o suficiente. Fiz exames, passei por alguns procedimentos e logo o médico disse, você está grávida. Eu não podia acreditar que tinha feito isso, mas estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar a minha irmã. Quando meus pais se foram, ficamos sozinhas e prometemos ajudar uma a outra e ficar juntas. Eu recebi uma grande quantia adiantada e imediatamente levei o dinheiro para a clínica. Não contei nada ao meu namorado, Pete. Tive medo de que ele me deixasse logo de cara. E para que ele não percebesse, tive que mentir que ia passar 1 ano fora da cidade, me preparando para a faculdade. Parece que ele acreditou. O Pete era meu primeiro amor. Eu queria casar com ele. E agora ele me apresentou aos seus pais. Foi tão emocionante. Esse mundo é um ovo. Quem diria que eu estava carregando uma criança para eles? Em pânico, disse ao Pete que estava com uma intoxicação alimentar. Me virei e corri para casa. De repente, o telefone tocou. Era o Pete. Eu me preparei para o pior. Mas ele disse que entendeu que devia ser emocionante conhecer os pais do futuro marido. Em seguida acrescentou que provavelmente hoje não era a melhor opção para se conhecerem. Eles recentemente brigaram muito com ele porque ele sempre ficava na rua até tarde, seus pais ficavam preocupados e dormiam mal. Depois disso, Pete se ofereceu para me ajudar a mudar da cidade, mas eu insisti que poderia lidar com isso sozinha. No dia seguinte, mudei todas as minhas coisas para a casa de campo. Assim que desfiz as malas, senti que já estava com saudade do Pete, mas eu me controlei. Contanto que ele não descobrisse a minha gravidez, essa era a única maneira de salvar nosso relacionamento. Eu tinha acabado de deitar no sofá com meu livro quando a campainha tocou. Quem era?
Na minha confusão, abri a porta e vi o Pete com uma mala enorme. Eu não soube o que dizer. Qualquer garota na minha posição teria ficado feliz, mas eu estava apavorada. Ele logo descobriria sobre minha gravidez. Pete disse que tinha percebido que queria morar comigo e que não iria atrapalhar minha preparação para a faculdade. Nervosa, tentei dizer que ele ia ficar entediado aqui. Não tinha bares, não tinha festa. Mas o Pete disse para não se preocupar. Seus amigos podiam vir de carro. E essa noite haveria a primeira festa em homenagem à inauguração da casa nova. Eu estava prestes a chorar, mas decidi dizer ao Pete para ir para a cidade logo após a festa. Eu precisava ficar aqui sozinha. Quando os convidados se reuniram, o Pete ofereceu um brinde à anfitriã. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu mal conseguia conter minha empolgação. Eu não podia beber álcool. Nervosa, eu pedi um pouco de água. O Pete respondeu impaciente que não tinha notado meu anseio por um estilo de vida saudável antes. Então o Art, seu melhor amigo, veio até mim. Eu só o tinha visto algumas vezes antes, mas sabia que todos pensavam que ele era um cara bom. E o Art também tinha água no copo. Ele disse que para uma boa vibe e diversão você não precisava beber. Mas então o Pete entrou na conversa e disse que sabia como me animar. Ele trouxe minha comida indiana favorita com ele. Mas o cheiro do curry me deixou enjoada e imediatamente corri para o banheiro. Quando voltei, o Pete disse com raiva: "O que há de errado com você?" Hesitei e ele apenas se virou e voltou para os seus convidados. Definitivamente não era hora de falar como eu queria ficar sozinha. O Pete já estava com raiva de mim. Mas o melhor momento para mandar o Pete embora não chegou. Com o passar dos dias, minha barriga continuou a crescer e meus hormônios transformaram meu humor em uma montanha russa. Certa manhã, acordei em um estado terrível. Minhas pernas estavam inchadas e doía tocar os meus seios. E então eu vi uma mensagem esquecida no meu telefone. Era do Pete. Não se esqueça, é o aniversário de casamento dos meus pais. Aqui às 7. Espero que dessa vez vocês se conheçam. Droga! Eu prometi ir lá! Agora eu definitivamente não poderia escapar. Então eu precisava ter certeza de que eles não me reconheceriam. Em desespero, coloquei um suéter velho e alargado, amarrei um lenço na cabeça e coloquei óculos escuros. O Pete voltou e olhou para mim. Eu iria usar isso? Mas rapidamente respondi que não havia tempo para me trocar. Os pais do Pete ficaram se olhando de maneira estranha durante todo o jantar. Afinal de contas, eles me reconheceram. E no final, a mãe dele disse que eles tinham uma boa notícia. Logo teriam um filho. O Pete ficou surpreso. Ele não entendia como isso era possível na idade dela. Mas a mãe dele gaguejou que eles haviam encontrado uma excelente mãe de aluguel e ela já estava grávida do futuro irmão ou irmã dele. Ufa! Então eles não perceberam que era eu. E então o Pete comentou com uma risada que apenas as idiotas concordariam em carregar o filho de outra pessoa por dinheiro. Do que é que ele entendia? Gritei que ele estava errado e, mal contendo as lágrimas, corri para a rua. Pete me alcançou e disse que finalmente estava cansado dos meus caprichos. Sabe, é melhor nos separarmos, dar um tempo um do outro, ele disse. O quê? Pete acrescentou que queria ficar na casa do seu amigo Art, o cara da festa, por uma semana. Doeu em mim ouvir isso, mas talvez ainda tenha sido melhor, porque se nós terminássemos, o Pete não veria minha barriga crescer. Em casa, o Pete arrumou suas coisas e saiu imediatamente. Art estava esperando por ele, e eu fui tomar banho para relaxar. Então eu ouvi um barulho no corredor. O Pete estava de volta. Todas as minhas coisas estavam no quarto e ele ia ver minha barriga. Eu coloquei um roupão e decidi entrar furtivamente na sala de estar. Prendendo a respiração, tentei me mover o mais silenciosamente possível, mas mal conseguia mover minhas pernas inchadas. E então eu vi o Art, aquele amigo do Pete, parado na minha frente, atordoado. Ele sem jeito explicou que o Pete tinha esquecido sua camiseta e pediu que ele pegasse para não ter que me ver. Ele olhou para minha barriga, era perfeitamente visível sob o roupão. Inferno, ele ia contar ao Pete agora! Fiquei tonta de medo e comecei a cair. O Art imediatamente correu para mim e me ajudou a sentar no sofá. Lágrimas encheram meus olhos. Art, eu não tive a intenção de enganar ninguém. E então eu disse a ele que estava carregando o filho de outra pessoa para salvar a minha irmã. Depois disso, Art olhou para o canto por um longo tempo e ficou em silêncio. Eu não devia ter tagarelado. Mas então ele disse as palavras que me fizeram estremecer. Que se algo acontecesse com seu ente querido, ele também faria de tudo para ajudar. Então Art percebeu que minhas pernas estavam muito inchadas. Ele disse que quando sua mãe estava grávida do seu irmão mais novo, ele frequentemente a massageava. E ele se ofereceu para me ajudar. Fiquei surpresa, mas concordei, minhas pernas doíam muito. E assim que o Art começou a me massagear, ouvi: "Por que o Art está demorando tanto?"
e de repente o Pete estava na sala. Furioso, ele gritou que não estava nem um pouco surpreso por eu já estar traindo ele. Pete, espere, você entendeu errado. Achei que o mundo tivesse desabado. O que aconteceria agora? Continuei ligando para o Pete na semana seguinte, mas parece que ele me bloqueou. Eu estava em uma bad vibe, mas sabia que precisava me recompor. Pelo menos pelo bem da minha irmã Milena. Tentei sair da cama, mas ouvi passos no andar de baixo. Pete, é você? Mas era o Art. Ele me trouxe uma sacola inteira de frutas. Eu perguntei a ele sobre o Pete. Ele ainda está bravo comigo? Então o Art pegou minha mão e disse que eu não precisava do Pete. Tudo ficaria bem e o Art cuidaria de mim. Mas o Pete entendeu errado e eu não o traí. Eu estava carregando um bebê apenas pela minha irmã. E fazia muito tempo desde que a visitei no hospital. E de repente o Art disse: então o que estamos esperando? Vamos! Fiquei triste ao pensar que o Pete nunca se interessou tanto assim por ela. O Pete sempre dizia: você precisa virar a chave. Me convidava para outra festa. Eu concordei e o Art e eu fomos para o hospital. E só quando entrei na sala, vi que minha irmã mais nova finalmente recuperou os sentidos. Mas o médico ao lado da cama da Milana me disse para não ficar muito feliz. A condição da Milana era instável e o novo órgão poderia não se estabelecer. Mas o principal é que ela já estava acordada. Art e eu visitamos a Milana quase todos os dias. Tudo parecia estar indo bem, ela estava melhorando rapidamente. No começo eu fiquei um pouco preocupada em como minha irmã aceitaria o Art, mas pareceu que eles se deram bem rapidinho. Eles passaram horas juntos discutindo quadrinhos e desenhando uma maquiagem de super-herói. Eu estava tão feliz, fiquei surpresa ao ver que parecia estar me apegando ao Art também. Certo dia estávamos voltando do hospital e Art me pediu que parasse para jantar em um café. Hesitei porque esse era o café favorito do Pete. Eu não soube o que fazer, mas achei que toda aquela coisa do Pete fosse coisa do passado e concordei em ir pra lá mesmo assim. E assim que fizemos o pedido, o Art, constrangido, disse que há muito tempo gostava de mim. Eu estava confusa, mas Art acrescentou que não teve como contar por causa do Pete. Eu senti minhas bochechas corarem. E naquele momento vi o Pete entrar no café. Ele estava com o braço em volta de uma garota loira. Como ele ousou? Então recebi uma mensagem no meu telefone. Era do hospital. O médico escreveu que o rim ainda não se estabilizou e a Milana precisava urgentemente de um novo doador. Tentei me levantar e de repente senti que minha bolsa parecia ter estourado. O chão caiu embaixo dos meus pés novamente e eu caí na escuridão. Eu acordei no hospital, o Art não estava em lugar nenhum. Nem o bebê. E quanto a Milana, Deus, o que está acontecendo? Mas então a porta se abriu e os pais do Pete entraram, aplaudindo, segurando uma pequena manta de bebê contra o peito. O médico também me entregou algum tipo de distintivo de super-herói. Era o distintivo favorito da Milana. O que isso significa? O médico disse que minha irmã já havia se recuperado da segunda cirurgia e até pediu para me passar esse crachá em sinal de agradecimento. Eu não entendi nada. Conseguimos? Quando encontraram o doador? O médico me olhou surpreso e disse que foi meu amigo quem deu o rim. Art? O médico olhou para o prontuário e acenou com a cabeça. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Um mês depois, a Milana, o Art e eu fomos para a praia. Olhei para as ondas e pensei como era bom quando as dificuldades ficam no passado. E agora vi uma nova vida e feliz à nossa frente. Me virei para o Art e disse: obrigada, Art. Você é meu super-herói. A Milana sorriu alegremente. Aliás, a menina que dei à luz se chama Milana. Às vezes a visitamos com toda a família. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!